Você sabe qual que é a diferença de um hacker para um cracker? Na verdade, não. Eu acho que um hacker é alguém que invade o computador de outra pessoa e o cracker, ele quebra a proteção do computador. Eu acho que é alguma coisa assim. Um hacker e um cracker? O cracker tem alguma coisa a ver com a droga? Não, hacker são os do computador, né? Que tentam invadir os arquivos, criar vírus, esse tipo de coisa. Cracker eu não sei o que é. A diferença eu não sei, mas eu sei o que é um hacker, que eu acho que é os caras que tentam invadir os arquivos e botar vírus no computador, e cracker, o que vem na minha cabeça é a bolacha, creme cracker, água e sal. Você sabe qual que é a diferença de um hacker para um cracker? Sei. Ah, não. Hacker geralmente é aquela pessoa que tenta invadir o computador para pegar um dado, e cracker é o que cria algum dispositivo para te ajudar ou hackear a craquear algum arquivo, alguma coisa assim, né? Você sabe qual que é a diferença entre um hacker e um cracker? Não. Não, nenhuma ideia. Não. Você sabe qual que é a diferença de um hacker e um cracker? Nossa, então, um hacker... Nossa, a gente já fez isso no Linkados, né? O hacker é do bem e o cracker é do mal, não é? É tipo assim, não era? O hacker é a parte boa, ele sabe de tecnologia e tudo, e o cracker é o que usa isso pra ruim, não é? Olá, começa agora mais um Linkados na área. Nossa convidada de hoje é a jornalista, ativista e entusiasta de práticas hacker e também uma das fundadoras da comunidade Transparência Hacker, Daniela Silva. Obrigada pela presença aqui com a gente, Obrigada Dani. a vocês pelo convite. Eu sou Maria Eugênia Ferber. Eu sou Eloy Pérez. E eu sou Mariana Tegon. Bom, Dani, a gente sabe que existe uma diferença entre o hacker e o cracker. O senso comum ele propõe que o hacker ele é o do bem e o cracker é o do mal. Explica melhor essa diferença pra gente. Eu acho que existem práticas de hackeamento. E eu acho que essas práticas hacker têm a ver com alguns valores, né? Então, elas têm a ver com autonomia, elas têm a ver com você fazer as coisas sem pedir permissão, ela tem a ver com colaborar com os outros e fazer as coisas de uma forma mais aberta, e com ser curioso e mexer naquilo que às vezes acham que você não deve mexer. E eu acho que essas práticas são importantes para várias áreas do mundo. Acho que a política é uma delas, eu acho que elas podem ajudar a construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais autônoma. E por muito tempo essas práticas foram jogadas para o underground e algumas vezes até criminalizadas. E eu acho que é por isso que a gente fica com essa história do hacker do bem, hacker do mal. Eu acho que isso pouco existe, na verdade. Você não fala jornalista do bem, jornalista do mal. Apesar de que algumas vezes se aplicaria muito bem. Mas se você não faz isso com o resto das coisas do mundo, por que você tem que fazer isso com o hackerismo, né? Então, eu sou bastante a favor da gente tirar essas práticas do underground e olhar para elas como uma forma possível de mudar o mundo. E, de fato, as pessoas costumam dizer que hacker é aquele que constrói coisas e cracker é aquele que quebra um sistema ou invade um sistema. Mas, às vezes, até invadir sistemas é uma prática comum da rede. Acho que são práticas que as pessoas usaram para construir o mundo digital como a gente conhece hoje. E a gente precisa separar um pouco as práticas dos objetivos e não criminalizar as práticas, porque, às vezes, os objetivos são escusos. Como a gente não faz com jornalismo, como a gente, às vezes, faz com a política e não deveria fazer, como a gente não faz com várias áreas do conhecimento. Então, para que fazer com essa, né? Dani, de acordo com a própria definição do site do projeto, o Transparência Hacker é uma comunidade de prática que reúne hackers, desenvolvedores, sociólogos, palhaços, jornalistas e muito mais buscando um novo jeito de fazer política. Qual a importância desse trabalho para a sociedade? A Transparência Hacker é uma viagem, assim, né? Uma comunidade que nasceu de forma até bastante espontânea. Então, a The Hacker nasceu de um chamado aberto na internet para gente que queria trabalhar com tecnologia, com fins políticos. Então, queria usar a informação pública disponível na rede, por exemplo, para construir projetos. E teve um primeiro encontro presencial, que foi lá em 2009, e disso o grupo foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente é mais de 1.500 hoje. Eu acho que o que é mais importante desse trabalho para a sociedade é o fato de que ele pode existir, primeiro. Então, as pessoas podem se associar livremente, sem depender de grandes instituições, sem depender de muita coesão de valor, de princípio, no sentido de você ter que fechar uma posição num grupo para que ele possa existir. A Transparência Hacker tem muita diversidade de pensamento, especialmente na política. E a gente
está na Transparência Hacker e criou a Transparência Hacker porque a gente pode, porque é possível, porque você pode usar a rede, usar outros elementos para você conectar pessoas e fazer uma prática política conjunta em prol daquilo que você acha importante. Eu acho que essa prática, esse processo mais anárquico de fazer, que está costurado com as tecnologias digitais e também com essas práticas hacker de autonomia de empoderamento, é o mais legal que a gente tem. Acho assim, a Transparência Hacker tem centenas de projetos, mas se eu fosse te falar o que é mais importante que essa comunidade tem hoje, eu acho que é esse jeito de fazer as coisas, é esse processo anárquico em rede, descentralizado e bastante baseado numa prática comum, numa prática colaborativa que essa comunidade tem. Dani, a Rodada Hacker é uma oficina para mulheres que querem aprender a programar projetos na web. Você fala que você percebeu que a presença das mulheres em oficinas, em hack days, em eventos desse gênero ainda é muito baixa. Por que isso ainda acontece? Eu estou nessa trajetória de trabalhar com internet há bastante tempo, assim, bastante tempo para minha trajetória profissional e para minha vida, né? Então, faz pelo menos 5, 6 anos que eu trabalho, tipo, 24/7 com isso. E eu fui percebendo ao longo do tempo que eu conhecia mulheres incríveis que estavam tocando projetos digitais, às vezes ali carregando piano sozinha e fazendo as coisas acontecerem, mas que elas tinham pouca autonomia em relação à parte técnica. Então, elas faziam tudo, mas na hora que elas precisavam cair na parte técnica, elas precisavam pegar um telefone e ligar para alguém. Esse alguém, às vezes, é um amigo, às vezes é uma empresa de tecnologia. Geralmente, quem está por trás dessas duas opções é um homem. Então, ou você vai ligar para o seu amigo homem, que entende mais da parte técnica do que você, ou você vai ligar para uma empresa de tecnologia onde os números dizem que tem 10% de participação de mulheres em cargos de gerência, e nos cargos técnicos a gente sabe que essa realidade, às vezes, é até um pouco pior. Então, basicamente, você está numa situação em que as mulheres dependem dos homens para lidar com boa parte da parte técnica da web. Apesar da gente ter mulheres geniais que são techs, que são nerds, que são hackers, elas são poucas. Assim, acho que boa parte delas se sente bastante sozinha nesse meio. É um meio cruel para uma mulher trabalhar, muitas vezes. Acho que as razões por que isso acontecem são muitas. Eu gosto muito de trabalhar com as razões relacionadas à cultura, né? Óbvio que tem uma gama de motivos. Tem coisas que têm a ver com a história, tem coisas que têm a ver com a posição social da mulher no mundo, tem coisas que têm muito a ver com as questões materiais. A gente ainda é muito avultada do valor do nosso trabalho, de tudo que a gente é capaz de fazer. Mas eu gosto muito de pensar nessas coisas mais ligadas à cultura. Então, eu gosto de pensar no fato de que a gente brinca um pouco de Lego, de que a gente é pouco ensinada na vida a ser construtora das coisas. Num momento em que eu acho que as mulheres até chegaram a acreditar na sua posição de líder, na sua posição de ser criativo, de empreendedora, mas dizer que a gente vai construir, bloquinho a bloquinho, colocar um site no ar, eu acho que essa parte está mais distante da gente, um pouco por causa... eu acho que é bastante cultural mesmo. A lei de acesso à informação, que obriga órgãos públicos a oferecer informações relacionadas às suas atividades ao público, ela força esses órgãos a darem esse tipo de informação quando pedidos. E durante a Conexões Globais de 2012, você disse que essa lei pode cair no vazio. Você acha que isso ainda pode ocorrer? A Lei de Acesso à Informação acabou de completar 2 anos de implementação, né? Então, isso aconteceu agora em março de 2014. Nesses 2 anos, a gente viu ser implementado no Brasil um sistema de pedido de acesso. Então, a gente está dando os primeiros passos no sentido de ter um sistema pelo qual eu peço uma informação para o governo e ele me entrega. E a gente viu muito pouco de avanço e movimentação em relação à publicação ativa de informações. Então, eu não posso dizer para você que depois da Lei de Acesso à Informação eu vi uma explosão de dados de governo na internet. A gente está dando os primeiros passos desse caminho e o entendimento dessa lei eu acho que ainda é muito parco. Eu acho difícil dizer nesse momento que ela vai cair no vazio, pelo tanto que a sociedade quer essa abertura. Dizer que o governo está andando muito atrás disso, pensando no governo, né, como uma coisa que é muito múltipla, que tem várias esferas, federal, estadual, municipal, e dentro dessas várias esferas, uma heterogeneidade de vontades, de políticas, de possibilidades de fazer as coisas. Então, sem pensar no governo como um bloco duro, que é uma coisa só, pensando nessa coisa mais fluida e diferente que, de fato, o governo é muito difícil você dizer que tem uma tendência maior de abertura e de transparência. Eu acho que a cultura do sigilo ainda é uma coisa forte e pesada dentro do governo. O que vai forçar essa lei a acontecer é a pressão de sociedade civil. E eu acho que não apenas no movimento organizado por transparência e acesso à informação,
que acho que esse movimento, da forma como ele está articulado, até desde antes da Lei de Acesso à Informação, ele permanece. Mas se você pensar no quanto o restante da sociedade tem precisado mais de informação para construir as coisas, e quanto a gente tem mais comunicadores no mundo hoje por causa da internet, e o quanto tem um monte de gente começando projeto novo de ativismo, de ocupação urbana, de comunidades online, isso tudo aumenta a demanda por informação pública. Então, eu nem acho que cair no vazio é exatamente a expressão certa. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Eu acho que a maior parte desse trabalho mora com a sociedade. E que a gente tem que usar muito informação pública para aumentar a demanda por informação e transformar isso numa política pública efetiva na outra ponta. Acho que é só assim que a lógica do governo funciona. Não é você ter uma lei e a coisa aconteceu. Normalmente teve muita briga para que a gente pudesse ter uma lei. Tendo sido essa briga tendo terminado em conquista para a sociedade civil, a gente precisa ter pressão pública para isso virar política de uma forma bastante incisiva, e eu acho que o uso de informações é a melhor forma para fazer isso. Dani, nós temos uma pergunta no Twitter que a @ma_zanetti, ela quer saber: fazer política hoje também esbarra em estar nas redes sociais como forma de engajamento para incitar as manifestações na rua? Eu acho que sim, com certeza, mas não necessariamente. E acho que a gente tem que parar um pouco com essa coisa de internet versus mundo real, né? O digital é o mundo real. Boa parte das coisas que a gente constrói na política também são construídas por via simbólica. A gente não está... Quando um político vai fazer uma escola, então assim, falando, né, português, claro. Se você é um representante público, você vai construir alguma coisa, você não vai botar tijolinho por tijolinho no lugar. O que você faz é tramitar um monte de informação por um processo insano, que para quem está do lado de fora é difícil de entender, mas as coisas acontecem no plano simbólico, as coisas acontecem com papel, com documento que está circulando. Quando são as articulações da sociedade civil que acontecem com informação circulando entre as pessoas, tem um monte de gente que tende a achar que isso é inferior, que o processo da rua é mais importante, que o processo de fazer as coisas no mundo real é mais importante. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que manifestações que acontecem nas redes e apenas nas redes, às vezes são até mais efetivas do que manifestações que acontecem nas ruas. Assim como o processo de ocupar as ruas é importantíssimo para criar demanda pública por algumas mudanças. Mas eu não acho que as coisas são opostas dessa forma, e estão, assim, dois mundos diferentes. Hoje, assim, acho que para responder melhor essa pergunta do Twitter, hoje o que acontece é que a gente tem as redes sociais, elas são uma possibilidade incrível para quem quer fazer política. Porque hoje aquilo que você conseguia fazer com 10 pessoas numa sala, rapidinho você consegue fazer com 1000 na rua. E isso tem amplitude, isso dá amplitude para a sua fala. Então, eu acho que sim, e que tudo é uma questão da gente olhar para tudo isso mais estrategicamente. E entender que processos de rede, que às vezes não são processos de massa, às vezes não tem milhões de pessoas envolvidas, mas tem um pequeno grupo de cidadãos que estão muito bem informados, que estão preparados estrategicamente para agir na política, podem ser bombásticos para fazer as transformações que a gente quer. Aí eu acho que se apropriando disso estrategicamente é só ir embora. Estamos apresentando Linkados na Área com Daniela Silva. Clique no link abaixo para o próximo bloco.